Bom dia! Começando a nossa aula de número 86, hoje dia 28 de janeiro, tá? Sexta-feira. E hoje nós vamos estudar sobre Ruth e o segredo, aquilo que ela usou em Deus para vencer as dores da vida dela e avançar, tá bom? Por favor, me fala aí se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho para você. E já clica aqui no avião, ó, e compartilha com todo mundo. Bom dia, Cantídia, Maiara, Ivone, Lina, Dani, Maria Clara, meu amor, bom dia. Oi, Carla, Condessa Tânia, Kelly, Jo. Oi, Pri, Cris. Tudo certinho, Carla? Obrigada, meu amor. Então, bora lá. Olha só, você vai clicar aqui nesse aviãozinho de papel e vai compartilhar, convidar suas amigas para virem para cá. Combinado? Hoje nós vamos estudar sobre a história de Ruth. É uma mulher que passou por muitas dores, mas ainda assim ela conseguiu avançar no propósito dela, tá bom? Bom dia, Karen, Nise. Depois que você compartilhar, você vai pegar, tá? E vai colocar aqui para mim nos comentários se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E aí, se você for aluna veterana, você vai colocar qual é o curso que você ou já fez ou está fazendo comigo agora. Combinado? Bom dia, Van, Denilde, Angélica, Joseli, bom dia. Bom dia, Iris, meu amor. Cadê a Irandi? Denilde, Iris. Bora lá. Clica no avião e coloca aí pra mim se você é novata ou veterana. Ó, Carla já colocou aqui que ela é aluna lá do Mapa do Tempo. Jo também. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Lu, lá do Mapa da Fonte. Oi, Lu, tudo bom? Yamara, Duda, Adriane. Ó, Cris também é do Mapa do Tempo. Lohane é veterana do Mapa da Fonte. Então, olha só. Vamos lá, tá? Pega aí esse aviãozinho e chama as suas amigas. Avisa pra todo mundo. Bom dia, Yamara. Bom dia, pequena. Miriam, Lu. Ó, a Lu Sinai é novata. Seja bem-vinda, Lu. Kelly já chegou colocando aqui todos os cursos que ela faz comigo, que são todos os que estão disponíveis agora, tá? Paula tá aqui pela primeira vez ao vivo, sempre assiste o replay. Seja bem-vinda, Paula. Muito bom ter você aqui, tá? Pri diz que tá aqui a segunda vez. Que coisa boa, Pri. Então, olha só. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar quem sou eu, tá? O que a gente tá fazendo aqui. O principal que eu quero é que você entenda qual é a nossa intenção aqui com você, tá bom? Deixa eu pausar aqui a música, senão me distrai, sou dessas. A minha intenção aqui com você é treinar você pra ser uma mulher mais sábia, tá? E como que a gente faz isso? Eu uso a empresa que eu tenho com meu esposo Técio, tá? Sou Priscila, sou casada com Técio, nós somos pais do Azaf. E aí nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Você que tá aqui, né? As nossas aulas, os posts, tudo que a gente faz é por causa da academia, porque ela existe, tá bom? E aí o nosso foco com a academia, né? O meu foco foi pegar todas as ferramentas que a gente já tinha lá dentro como empresa e trazer para cá, para o meu Instagram, para trabalhar, para desenvolver mulheres para serem cada vez mais sábias. Pri, como que você pode me ajudar a fazer isso se você está online? Você está lá do outro lado e eu estou aqui. Gente, o que é a sabedoria? A sabedoria é você entender, conhecer, temer a Deus e conhecer o santo. E você conhecendo a Deus, você colocar em prática aquilo que Deus te fala, certo? Então, qual é o meu papel? Aqui no nosso, nas nossas aulas gratuitas, nos nossos cursos avançados, a gente tem Mapa do Tempo, Mapa da Fonte, Clube do Livro. O meu papel é mostrar para você qual é o caminho que a palavra de Deus nos aponta, te entregar ferramentas e treinar você para avançar. E aí o seu papel é pegar o que eu te entrego, colocar em prática e ir fazendo, tá? Então, por exemplo, essa semana aqui, tá? Nós estamos estudando sobre a chave, o segredo de mulheres para avançar na vida delas, para elas não ficarem travadas. Quem tá gostando das aulas dessa semana,
Coloca aí o foguinho pra mim, pra eu saber. Conta aí. Toda semana a gente tem aula, tá? Nossas aulas vão continuar sendo aqui no Instagram. E depois a gente vai sempre colocando lá o replay. Essas aulas não ficam salvas e não ficam abertas pra sempre. Vou deixar as dessa semana por mais alguns dias, caso você não tenha conseguido ver ao vivo, certo? E aí eu já quero perguntar um negócio pra vocês. O Espírito Santo já me falou, mas eu gosto sempre de compartilhar aqui com vocês e perceber o que vocês acham. Eu estou pensando em nós continuarmos essa série de estudos sobre mulheres ainda pela próxima semana. O que vocês acham? Coloca aí pra mim, eu quero. Acho que não. Coloca aí que a gente tem que caminhar juntas, tá? O que vocês acham de nós continuarmos estudando sobre a história, né? Sobre aquilo que a Bíblia fala de outras mulheres. Coloca aí, tá? Essa semana a gente já estudou sobre Abigail, sobre Raabe, sobre Marta, sobre Maria. E hoje nós vamos estudar sobre Ruth, tá? Então, olha só. Vai dar certo. Vocês estão botando aí que querem, né? Vamos continuar. Vamos estudar sobre Esther. Vamos estudar sobre outras mulheres da Bíblia. Mulheres que servem de exemplo e mulheres que não servem de exemplo também. A gente tem que aprender com os erros, né? Tá bom? Então, a gente vai continuar na semana que vem. A gente vai ter a parte 2 do nosso estudo. Combinado? Você que tá aqui a primeira vez, Pri, eu tô aqui a primeira vez, não sabia desse estudo. O que você vai fazer? Depois, lá nos nossos grupos de aviso e também nos meus stories, eu vou montar uma playlist com o que a gente já viu até agora. E vou colocar o link lá para você ter todas as aulas juntas num lugar só, lá dentro do meu canal, tá bom? Então, eu acho que eu já dei, né, todas as instruções, todos os avisos. Pega, olha só, a sua Bíblia, você vai abrir no livro de Ruth, tá? Ele é pequenininho. A gente vai ler alguns versículos lá. Pega também o seu caderno para você anotar, para você não perder nenhuma das chaves que a gente vai falar aqui sobre a história de Ruth, tá? Tudo certo, tudo pronto. Então, bora lá. Qual canal? Meu canal do YouTube, Ruth. Tem o link dele na bio. E eu vou colocar também, quando a playlist estiver pronta, o link nos stories, tá bom? Eu vi que alguém colocou aqui pedindo para eu falar mais sobre o combo mapa da fonte mais mapa do tempo. Eu vou falar um pouquinho mais no final da aula, tá bom? Eita, misericórdia. Vão orando aí por mim, que eu tô rouca. Você vai abrir já, deixa aberto em Ruth capítulo 1, tá bom? A sua Bíblia. E quem puder, já escreve assim, Ruth capítulo 1, para eu fixar aqui o comentário, tá bom? Pra gente ajudar as meninas que estão entrando. Olha só, ainda dá tempo de você chamar aquela sua amiga que você ama muito. Pri, é uma maneira, tá, de você agradecer a pessoa que te convidou, convidando outras pessoas pra estarem aqui, tá bom? Ai, Pri, mas eu cheguei por um anúncio. Se você chegou aqui no meu perfil, nas nossas aulas, por causa de um anúncio, você vai agradecer ao senhor, meu marido, tá? Que ele é quem cuida de toda a gestão de tráfego aqui da nossa empresa. É o diretor dessa área. E foi por causa dele que você chegou aqui. Ele que foi lá procurar você através do Instagram e do Facebook e trazer você pra cá, tá bom? Então, seja generosa. Seja uma mulher que é como o rio e clica aqui no aviãozinho e compartilha, tá bom? Nádia colocou aqui que tá amando o mapa do tempo. Glória a Deus, agora que a gente tá na primeira semana dele. Mas eu fico muito feliz de que já tá destravando chavinha aí na cabeça de vocês, tá bom? Então, bora lá. Eu quero pensar com você sobre o tipo de posicionamento que vai fazer você avançar ou que vai prender, aprisionar você, tá? No seu passado e nas suas dores. Pri, a palavra de Deus diz, Jesus ele fala o seguinte, tá? Lá no finalzinho, quando ele tá conversando com os discípulos, ele diz, olha galera, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus diz que nós vamos ter dores. Então essa é uma realidade, eu não tô aqui profetizando algo ruim, não tô aqui falando algo difícil, ai, a Pri tá liberando palavra de maldição na minha vida, não. Eu tô explicando pra você que caminhar com Jesus não é andar em cima das nuvens, não é tipo desenho dos ursinhos carinhosos. Vai existir dificuldade, vai existir momentos difíceis, certo? E aí a gente pode pegar a vida aqui de Ruth
e com ela aprender aquilo que Deus tem, os segredos que Deus tem pra gente avançar. Então, Ruth, tá? Ela ensina pra gente o seguinte, que nós precisamos nos posicionar da maneira correta. Então, por exemplo, o seu pastor, todos os cultos, né? Você que tá aí frequentando a igreja firme e forte, todos os cultos, o seu pastor libera uma palavra de vida lá de cima do altar. Seus pastores, os seus líderes, eles liberam uma palavra. Se você já tá, né, me ouvindo aqui há mais tempo, você já sabe que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Então, se você ler a Bíblia todos os dias, todo dia, da palavra de Deus, sai vida para a sua vida, sai palavra de cura, palavra de confronto. E, por exemplo, você que está aqui comigo há mais tempo, todos os dias eu estou aqui liberando palavra para a sua vida, liberando instrução. Pri, só o fato de eu receber todas essas palavras vai transformar a minha vida? Claro que não, tá? Se você for só uma acumuladora de conhecimento, né, de instrução, e você não colocar isso em prática, se você não se posicionar da maneira sábia, o que vai acontecer é que você vai ficar obesa, intelectualmente falando. E isso, gente, é uma coisa que gera ansiedade. Então, por exemplo, né, às vezes a gente compra um curso para nossa empresa e a gente assiste. Mas se você não colocar em prática, você vai ficar frustrada, porque você se esforça para colocar aquele conhecimento para dentro, mas como você não executa, como você não se posiciona, você não consegue avançar, você não consegue sair do lugar. E muitas mulheres, elas têm dores na alma, elas têm problemas na alma, certo? E aí elas vão, escutam palavra, escutam no YouTube, escutam no louvor, vai para um lado, vai para o outro, tá? E aí, mas ela não se posiciona. Ela continua sentada. Eu sempre costumo dizer para vocês, né? Que existe uma cadeira de balanço da reclamação e da dor e ali daquele negócio que não sai. E a pessoa senta e fica ali se balançando para frente e para trás nessa cadeira e ela não avança. Então, você ter muito conhecimento, você receber palavra de todos os lugares, não necessariamente significa que você vai ter uma vida transformada. Pri, aonde que eu vejo exemplos disso na Bíblia? A gente tem, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era um estudioso da lei. A Bíblia diz que ele se sentava aos pés de um dos maiores mestres, de um dos maiores rabis que se tinha notícia, que era Gamaliel, que é até citado no livro de Atos, que ele se sentava aos pés daquele homem, mas ele tinha uma visão de Deus distorcida. O apóstolo Paulo, até que ele teve um encontro face a face com Jesus, até que ele, né, veio uma revelação do céu, a vida dele não tinha sido transformada. E aí, a partir daquele momento, ele se posicionou de maneira diferente. Então, eu e você, a gente tem que ouvir, que receber, claro, é muito bom, mas a gente precisa se posicionar. Por quê, Pri? Porque existe um posicionamento que vai levar você para avançar e existe um posicionamento que vai fazer você ficar aprisionada no deserto. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso também lá no livro de Êxodo. Você que está fazendo o plano de leitura da Bíblia comigo, quando você chegar em Êxodo, em Números e em Deuteronômio, que são 3 livros que as pessoas dizem assim, ai, são livros chatos. Não são. Eu já percebi que pessoas que elas têm o espírito da rebeldia implantado dentro delas é porque elas nunca pararam para ler o livro de Números. Como assim, Pri? Números, ele mostra claramente 2 homens que decidiram ter uma postura de fé, ter uma postura de não se deixar vencer pelo deserto, e uma geração inteira que decidiu reclamar, murmurar e rodar em círculos no deserto e parar. De quem é que eu estou falando? Do povo, né, que através de Moisés Deus libertou da escravidão do Egito. Uma geração inteira de homens e mulheres precisou morrer para então poder conquistar a terra prometida. Só 2 homens, só 2 se mantiveram vivos e entraram na terra que Deus tinha para dar. Josué e Caleb. E aí hoje você precisa decidir ser como os heróis da fé, como Josué, como Caleb, como Ruth, ou ser, tá, como aquela pessoa que fica dando voltas no deserto. Muitas vezes você não avança porque às vezes a gente não faz o básico. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, que eu dizia assim pra minha mãe, né? Gente, Números é um livro que é desafiador. Mas eu quero dar uma dica pra você. Pri, quando eu tô lendo genealogia, eu pego meu caderninho e eu vou desenhando, sabe? Aqueles
como se fosse uma árvore genealógica, e aí aquilo ali me ajuda a prestar mais atenção, a entender quem era quem, tá? Ali. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu lia números, eu dizia assim, mãe, mas isso é chato. Mãe, ler genealogia é o ó, fulano é filho de fulano, que foi filho de fulano, que foi filho de cicrano. E a minha mãe tinha uma resposta que parecia dura, mas que hoje eu entendo que era uma resposta sábia. Minha mãe dizia assim, tá na Bíblia, minha filha? Eu dizia, tá, mãe, tá aqui na minha Bíblia. Aí ela disse, então é para ler. Então, falando sobre essa questão, né, de livros na Bíblia, abrindo aspas aqui, de livros na Bíblia que a gente acha difícil, que a gente não gosta de ler, se está na Bíblia é porque era importante para Deus. Se era importante para Deus, se é importante para o nosso Pai, é importante para a gente. Então, você nunca mais vai ler o livro de Números do mesmo jeito, tá? Coloca aí essa frase, anota no seu caderninho. Se está na Bíblia, é para ler. E qual é a questão de Números? É que as pessoas pulam. Só que é lá em Números que existe todas as consequências que aconteceram com aqueles que se rebelaram contra Deus e contra a liderança de Moisés. Teve uma galera que foi queimado de dentro para fora com fogo. Teve uma galera que a terra se abriu e engoliu eles, engoliu todo mundo. Então, se você pula essas etapas, se você pula, você não consegue entender a Bíblia como um todo. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Levítico, que é outro que é desafiador, é um livro de como se deveria se proceder com as leis, como o povo precisava se purificar para estar na presença de Deus. Quando você lê com atenção, você entende que somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você entende que a obra que ele fez é completa. Se você vai tentar ler Hebreus sem ter lido Levítico, você não vai entender nadinha, tá? Então, isso aqui é para explicar para você que você precisa se posicionar. E esse posicionamento começa aí todos os dias na sua casa, lendo a sua Bíblia e orando. Coloca aí para mim quem é que você decide ser. Se você decide ser a pessoa que roda e que morre no deserto, ou se você decide ser de uma mulher que, apesar das suas dores, você avança. Coloca aí, né? Aprisionada ou daquela que vai conquistar. Escreve aí nos comentários. E aí, falando sobre Ruth, eu quero que você entenda o seguinte. Ruth, ela tinha absolutamente tudo para dar errado. Ruth, ela era viúva, tá? O que aconteceu com Ruth? Ela era moabita, de um povo que não era amigo de Deus, era um povo que era estranho. Uma família inteira saiu lá de dentro da terra de Israel e foi morar em Moabe, tá? Porque eles estavam fugindo da fome que estava em Israel. Não faz parte aqui da aula, mas o Espírito Santo me lembrou. Quando algo estiver em crise na sua vida, não se mova da sua geografia até que Deus lhe mande. Tem gente que diz assim, na minha igreja falta isso, na minha igreja falta aquilo, na minha igreja é assim, assado. Pare de reclamar e vá orar. Primeiro, vá orar para você ser uma solução, para você ser um abençoador da sua igreja. E segundo, para perguntar ao Espírito Santo de Deus se é para você sair do seu lugar ou não. A família que Ruth entrou, que era a família de Elimeleque e Noemi, que tinham 2 filhos, essa família saiu do centro da vontade de Deus para fazer aquilo que eles achavam que é bom. Como se a gente dissesse hoje em dia, eles resolveram seguir a voz do coração e deu tudo errado. Por quê, Pri? Porque era uma mãe, um pai e 2 filhos. E aí esses 2 filhos casaram com mulheres moabitas. E a Bíblia está cheia de exemplos de mulheres moabitas que pervertiam a vida dos seus maridos. Graças a Deus, com Ruth, essa história não foi assim. E aí, o que aconteceu? O marido morreu, né? Elimeleque morreu. E morreu também Malom e Quilion, que eram os 2 filhos. No caso, um deles era o marido de Ruth e outro era marido de Orfa. Ficou Ruth, Orfa e Noemi, tá? Então, Ruth, ela estava viúva, pobre, porque naquela época a mulher não trabalhava, ela dependia do marido, tá? E como eles vieram de uma fome, o que dá a entender é que eles eram comerciantes ricos, mas que aí tudo foi sendo gasto lá em Moabe e eles foram perdendo tudo. A Bíblia diz que Noemi, quando ela volta para a terra de Israel, a única coisa que ela tinha era dor e dívida para pagar. Então, ela ficou pobre
Ruth, ela era estéril, ela passou 10 anos casada com o esposo dela e ela não conseguiu ter filhos. E se hoje não ter filhos é uma dor imensa para muitas mulheres, né, que elas lutam, que elas oram e que o nosso Deus continua fazendo milagre nesse sentido, amém? Naquela época era ainda pior. Por quê? O papel da mulher era crescer e multiplicar a família. Se ela não tinha filhos, ela era uma mulher que não servia para muita coisa. Quem é que ia querer casar? Né? Quem é que ia continuar com uma mulher estéril? A família não continuava. E aí, nem Ruth, nem Orfa tiveram filhos. Existia algo, uma raiz errada naquela família, que nenhum dos dois filhos deixou semente. E não só isso, tá? Eles morreram novos. Existia algo lá nessa família. E aí, Ruth, tá? Ela era uma moabita e tudo que sobrou para ela foi morte, né? O luto, a pobreza e a tristeza. E para completar, para dizer que Ruth não tinha mais ninguém, ela tinha uma sogra. Mas, tadinha da sogra dela, que era Noemi. Noemi estava amargurada na alma. Então, existem pessoas na nossa vida que nós amamos, mas que elas estão amarguradas. E uma pessoa amargurada linchota todo mundo ao redor. E aí, no meio desse caos, imagina você perdeu o seu sustento financeiro, perdeu o seu sogro, perdeu o seu marido, perdeu o cunhado. Tá lá, 3 mulheres desesperadas. No meio desse caos, Ruth precisou tomar uma decisão. As decisões mais importantes que nós tomamos, muitas vezes, elas são em meio a um período difícil. E olha só, a maneira como você se comporta no período de crise, tá? Ela vai dizer pra você como é que vai ser o seu destino. A Bíblia diz o seguinte, lá em Provérbios: se você se mostra fraco no dia da angústia, você é realmente fraco. Como é que você, que está aqui, minha aluna linda, reage na hora da crise? Você é aquelas que fica correndo para um lado e para o outro sem conseguir resolver nada? Ou você é aquelas que primeiro resolve tudo para depois pensar no que está acontecendo? Tipo, primeiro vai lá, alguém caiu, quebrou um braço, um filho. Você grita, esperneia, ou você é aquela que pega, acalma o menino, leva no médico e depois você senta, respira. Ai, aconteceu isso. Então, Ruth, ela estava no meio do caos. E aí, no meio do caos, a gente precisa saber. Eu vou ser a desesperada, que fica correndo e não resolve nada. Ou eu vou ser solucionadora. Ou pior, eu vou ser a que desiste ou a que avança. E aí, de novo, a gente tem aqui um exemplo de 2 mulheres. Orfa, que ela parou no meio do caminho, voltou para trás, voltou para a casa dos pais dela e nunca mais você escuta falar do nome de Orfa na palavra de Deus. Quem desiste, quem para no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. E para piorar, ainda é esquecido no meio da história. Não planta semente, não avança, não deixa legado, não abençoa a vida das outras gerações, simplesmente morre na linha do tempo, sem produzir nada. É uma raiz, é uma árvore que não dá fruto, tá? E aí, vamos ver lá qual foi a resposta de Ruth diante do caos. Ruth, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Por quê? Aí agora eu quero que você que está aí com a sua Bíblia, você vai pegar o seu lápis e vai circular algumas palavras, tá? Ruth respondeu, né? Porque aonde quer que você for, ali irei eu. Grifa aí, tá? Esse aonde. Isso significa lugar. Ruth está fazendo uma aliança, uma declaração, e ela está dizendo aí para Noemi algumas coisas. Ela está firmando um pacto com a sogra dela e com Deus. Então ela fala: aonde você for, ali eu irei. Segunda coisa que ela diz: o seu povo é o meu povo. Grifa aí essa palavra meu povo, essa expressão, tá? E depois ela diz: o seu Deus é o meu Deus. E aí aqui a gente tem 2 coisas, tá? Ruth, ela fala: o povo de Noemi, a nação de Noemi, agora era a nação dela. E o seu Deus é o meu Deus. Aqui Ruth está fazendo a profissão de fé dela. Ela está declarando, sabe aquele dia que você foi lá na frente, na sua igreja, seu pastor fez o apelo, você levantou a mão, foi até lá e recebeu uma oração? Esse dia aqui é o dia que Ruth se converteu, tá?
E aí no versículo 17, a gente vai ler até o 17 para você entender tudo. Ela vai dizer o seguinte: aonde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, eu quero explicar aqui para você. Eu já te disse que existe uma postura que serve para você avançar ou parar. E que aqui com Ruth nós vamos ter chaves para você se posicionar. Mas preste atenção, eu vou te entregar essas chaves. Se você só anotar no seu caderninho e você não colocar em prática, não vai funcionar. Você precisa ouvir o que eu vou te dizer aqui, anotar as chaves mais importantes e se posicionar de verdade, ok? Então existem, deixa eu ver aqui quantas são. 4 esferas que nós precisamos nos posicionar para a gente vencer as nossas dores e avançar. Então já está claro que Ruth estava cheia de dodóis, cheia de problema. Agora a gente vai ver aqui a solução, aquilo que Ruth fez, certo? Clica aí no avião enquanto eu bebo a minha água. Compartilha, tá? Então bora lá. Primeira coisa que Ruth se posicionou foi geograficamente. O que foi que ela disse para a sogra? Ei, sogra, aonde você for eu vou. Ruth, ela abriu mão de estar na terra dela, no país dela, com a cultura dela, com os deuses pagãos daquela cultura, com a comida que ela conhecia, com tudo que ela já sabia, que ela tinha vivido a vida toda, e foi morar num país diferente, num país que ela não conhecia, que ela só ouvia falar, que era uma terra que manava leite e mel, tá? E aí, Ruth, ela decidiu ir para um lugar que ela via que estava a bênção de Deus. E outra coisa, Ruth, ela saiu de uma terra pagã para um lugar onde estava a presença de Deus. Lindo, Pri, maravilhoso, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu e você, nós precisamos nos posicionar geograficamente. Então, você precisa prestar atenção em quais são os ambientes que você frequenta. Ai não, Pri, é só um barzinho que eu vou com uma amiga minha para tomar um refrigerante e comer uma batatinha. É um ambiente que é próprio para você, que é uma mulher de Deus? É um ambiente que vai abençoar a sua vida ou que você vai sair de lá carregada de demônio? Presta atenção. Qual é o lugar aonde você está? Agora tem o seguinte, Pri, eu vou mudar a minha geografia, eu vou fazer igual o Ruth, vou mudar de país. Não adianta você mudar de lugar se você não mudar primeiro no seu coração. Só funcionou para Ruth porque no coração dela, ela já tinha tomado decisões sérias, tá? Batatinha no barzinho da azar. É verdade, gente. Tem gente que é assim, no sábado ela tá no barzinho, né? Como se nada tivesse acontecendo. No domingo ela tá lá na igreja, querendo que Deus mude a vida dela, que Deus destrave. Tem mulher aqui que tá querendo achar o Boaz, igual o Ruth vai achar aqui na história. Mas, minha filha, você tá procurando no lugar errado. Ai, pastora, que lá na minha igreja não tem ninguém interessante. Mas, às vezes, tu se move do lugar, a bênção passa e tu não vê. Né? Hashtag, fica a dica, tá? Então, geograficamente, presta atenção. Ai, Pri, eu não faço esse tipo de coisa. Eu já sou da igreja, eu sou tranquila, eu sou caseira. Então, presta atenção em quais são as rodas de conversa que você se senta. Você se senta em mesas que as pessoas estão ali só falando mal de outras pessoas? O meu pastor, ele sempre diz o seguinte, pessoas mesquinhas, elas falam de outras pessoas. Pessoas sábias, pessoas prósperas, elas falam de sonhos, de projetos, daquilo que está mudando. Então, presta atenção em qual é a mesa que você senta. Ai, não, Pri, olha, depois desse negócio de pandemia, nem de casa eu saio. Mas e quem é que você segue aí nas suas redes sociais? Sabe, se você abre o seu celular e você vai ficar vendo notícia de fofoca, de quem morreu, de quem não morreu. Se você faz parte daqueles grupos, né, de WhatsApp que só tem notícia ruim, ou você é a própria propagadora, mensageira do caos, que fica falando de coisa ruim para todo mundo. Em nome de Jesus, pare. Isso está travando a sua vida, tá bom? Então, preste atenção com quem você anda, quem você escuta e aquilo que você fala. Exatamente o que a Cantídia colocou aqui. Nós não podemos andar no caminho dos pecadores, nem se deter na roda dos escarnecedores.
Pri, mas eu não faço fofoca. Mas se você para ouvir a fofoca, você é igual o que tá fofocando. O seu ouvido tá entrando. E, gente, é muito claro. A neurociência, ela diz que aquilo que você lê, aquilo que você assiste e aquilo que você escuta influencia diretamente naquilo que você está produzindo. Então, por exemplo, imagina se você só gosta de ouvir coisa ruim, notícia ruim, né? E você não prioriza aquilo que enche o seu coração, você vai ficar cheio de ansiedade. Eu conheço pessoas que vivem ansiosas. Por quê? Porque ela vive baseada na notícia que o mundo está dando. E, gente, não adianta se você ligar a sua televisão. O mundo só tem notícia ruim para te dar. Ai, Pri, eu vou ficar desinformada? Não. Você vai procurar notícia. A palavra de Deus diz evangelho é o quê? Boas novas, boas notícias. Você tem que encher a sua cabeça de boas notícias. Então, o primeiro posicionamento é geográfico, tá? Segunda coisa, você precisa se posicionar nas suas alianças e nos seus relacionamentos. Quem são as pessoas que você tem aliança? E aí, gente, ter aliança é diferente de ser colega. Colega é aquela pessoa que você diz, oi, ei, tudo bom, como vai, como vem. Alianças são pessoas que você abre o seu coração para estar com essas pessoas. Então, quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que elas têm acesso ao seu coração e que você acessa a elas? Uma maneira de você identificar quem são as pessoas com quem você tem aliança, por exemplo, quem você está botando aí dentro da sua casa. Existem famílias, gente, que foram destruídas porque os pais fizeram alianças com demônios. Trouxeram para dentro de casa um homem, uma mulher cheio de demônio que feriu aquela família completamente. Eu já vi de mulher que foi ajudar a amiga e a amiga roubou o marido para ela. Ai, não, a fulaninha vem pra cá, vem meu amor, vou te ajudar, vou cuidar de você. Presta atenção, tá? O segundo ponto, o segundo posicionamento é as alianças que você faz. Você tem que prestar atenção. Uma coisa que eu já aprendi aqui com meu marido e que graças a Deus que eu tenho ele é: não entre em guerras que Deus não te chamou. Tem gente que tá ferido, tá magoado, tá cansada, tá sobrecarregada, porque entrou em uma guerra, foi cuidar de uma pessoa que Deus não te mandou. Primeira coisa para você cuidar de alguém é, primeiro, a pessoa quer? Não dá para cuidar de quem não quer ser cuidado, tá? Ai, Pri, se eu não cuidar, eu vou fazer o quê? Você vai orar, você vai amar, vai convidar para a igreja, mas cuidar, a gente cuida de quem quer, de quem abre. Você não vai ficar dando murro e ponta de faca, tá? Outra coisa, tá? Primeiro, se a pessoa quer. Segundo, foi Deus que mandou você entrar nessa guerra? Gente, eu não saio do meu lugar no culto para entregar uma palavra para alguém até que Deus me dê certeza. Ontem a gente estava lá no culto e Deus me deu uma palavra para entregar para uma pessoa e eu dizia, vou, não vou, vou, não vou. Até que o Espírito Santo aqueceu meu coração e me fez ter certeza de que era aquela palavra para aquele momento e que aquela pessoa estava com o coração aberto para receber. Então, Jesus ele diz, não lance pérolas aos porcos. Então, é nessa aliança, vigie, seja cuidadosa. Ai, Pri, eu tenho medo de ter amizade porque eu já fui muito ferida. Deus tem uma amiga dele, uma amiga, tá? Que é uma pessoa que tem intimidade com ele para trazer para a sua vida. Para ser uma amiga que vai ter um propósito como o seu e que em nome de Jesus, através da vida dela, você vai avançar. Para cada pessoa aqui, ninguém avança sozinha. Eu não estou dizendo que é para você se isolar, não ter amigas. O que eu estou dizendo é, tenha cuidado. Por quê? Porque quando você faz uma aliança com alguém, você colhe daquilo que aquela pessoa planta, certo? Então, vocês entenderam, a gente já falou sobre geografia. Preste atenção no lugar que você anda. Segundo, a gente falou sobre amizade, sobre alianças e relacionamentos. E isso, gente, vale também, tá, para casamento. Você que é solteira, presta atenção. Vai ler o livro de Ruth, tá? Lá no mapa da fonte, gente, a gente estuda Ruth, ó, versículo por versículo. E lá tem uma aula em que eu falo só sobre as características de um homem de Deus, quando a gente estuda sobre Boaz. Então, você que é solteira, vai estudar o livro de Ruth, ou então vem lá para o mapa da fonte,
que lá eu vou te explicar como é que você faz para achar um homem que é de Deus. Pri, já me casei. E agora? O que é que eu faço? Agora você vai orar por esse marido lindo aí, que você já deu. Então, olha só, se você chegou aqui magoada, com amizades que lhe feriram, que lhe decepcionaram, calma. Até Jesus teve um Judas na vida dele. Se Jesus teve, a gente também vai ter. Respira e preste atenção. Jesus, ele não focou no um que traiu ele. Jesus focou em 11, treinou 11 e por causa daqueles 11, nós estamos aqui. Então, hoje é o tempo de você parar e focar naquela pessoa enviada do Satanás, tá? Que feriu o seu coração ou que era uma pessoa ferida, gente. Às vezes a pessoa não é nem endemoniada, não. É porque ela é tão ferida que ela sai ferindo todo mundo. E Deus vai abrir o seu coração, vai mostrar para você alguém com quem você pode caminhar, com quem você pode confiar, que vai ser na sua vida como Davi foi para Jonatas, como Ruth foi na vida de Noemi, tá? Então você tem que se posicionar na geografia, nas suas alianças e você precisa se posicionar emocionalmente. E aí eu quero trazer de novo para você, tá? A história da cadeira de balanço. A cadeira de balanço que você se senta e você fica só se lamuriando, vai para um lado e vai para o outro. Gente, eu conheço pessoas que passaram por dores, passaram por coisas dificílimas e superaram e viveram. A gente vê várias delas na Bíblia, a gente vê várias pessoas ao nosso redor e que avançaram. E pessoas que pararam no tempo por causa da dor. Então, eu conheço mulheres que têm a vida toda destruída. A saúde é destruída, os filhos não querem estar perto, a casa é destruída, tudo na vida da mulher é destruído. Por quê? Porque emocionalmente ela decidiu fincar as raízes na dor. O deserto, a dor, não é um lugar para morar. É um lugar que a gente passa. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia, com exceção de João Batista, que foi um profeta que teve um chamado específico, você não vai ver de gente que morava no deserto. As pessoas, elas andavam pelo deserto, elas peregrinavam. Então não é para você ficar agarrada nessa dor. Quando você foca na dor, você perde a visão. Você perde a oportunidade, tá? De receber aquilo que Deus tem para você. Ruth, ela chegou para Noemi e disse assim: ei, Noemi, eu quero ir trabalhar. E aí ela foi. Agora presta atenção aqui. Quando você se agarra na sua dor e você se enfia no seu quarto, né, no seu lugar de choro, você se abandona, né? Não tem como uma pessoa que está triste, ela tá cuidando da aparência e não tem como. Você que tá cuidando de você, tomando banho, organizando a sua roupa, não tem como você permanecer no estágio da tristeza. Quando a pessoa ela fica ali nesse estado de tristeza permanente e ela não luta para avançar, ela perde as oportunidades. Lembrando, claro, que existe o nível de tristeza, que é uma decisão, e existem níveis de tristeza que chegaram no ponto de doença. São pessoas que precisam de acompanhamento de um profissional de saúde. Se você está no nível de tristeza há muito tempo, você precisa buscar a Deus, você precisa orar, mas você precisa também de um profissional de saúde, de um psicólogo, de conversar com alguém que entenda, tá? Ruth, ela parou de chorar, ela se levantou e ela foi colher espigas. Agora presta atenção. O trabalho que Ruth foi fazer era um trabalho humilde. Ela era a ralé da população de Israel. Ela era viúva, ela era pobre e ela era estrangeira. Ela tinha as 3 características de uma pessoa que podia ficar como se fosse um mendigo, né? Indo atrás das pessoas que estavam colhendo o trigo, pegando os restos do chão. Ruth, gente, ela não se levantou porque surgiu uma oportunidade para ela trabalhar numa multinacional, sabe? Para honrar tudo aquilo que ela sabia que ela era, não. Ruth, ela foi fazer o que dava. Pri, o que dá para mim hoje é passar o pano na minha casa. Amém. Vai lá, porque é no lugar, passando o pano aí na sua casa, que Deus vai te encontrar. Ai, Pri, o que dá para mim hoje, o que dá para mim é servir lá na minha igreja lavando o banheiro. Vai lavar o banheiro. Gente, tem uma bênção para quem lava chão de igreja, para quem lava banheiro, que só quem já lavou vai saber o que recebe de volta. Só você que já serviu nesses lugares na igreja é que vai entender. Então,
Não se preocupe em fazer trabalhos humildes, se preocupe em se mover. Porque é nesse movimento que Deus vai te encontrar. Até se colocou aqui mais cedo, né? Aqui nos comentários. Ruth, ela não estava na balada quando Boaz encontrou ela. Ela estava trabalhando. Ruth também, ela não estava sentada morrendo de chorar. Gente, quer dizer que a dor de Ruth passou? Não. Inclusive, ela diz que Boaz consola o coração dela. Ruth encontrou consolo trabalhando, servindo a sogra dela, tá? Então, você que está precisando de consolo, se levanta da cadeira da reclamação, vai tomar um banho, tira essa roupa feia, roupa velha, né? Roupa que tá aí rasgada e vai se mexer, vai cuidar. Ó, a Emília disse, eu ainda lavo o banheiro da igreja. Gente, quando a nossa igreja estava em reforma, a gente, né, que era do Ministério de Dança, 1900 e bolinha, a gente ensaiava e ficava depois do ensaio, depois de 4 horas de ensaio, a gente ficava para ajudar os nossos pastores a lavar o chão da igreja, que ficava muito empoeirado. E um dia, o nosso pastor, que já está no céu, ele disse assim, ei, vocês que estão aqui lavando o chão da igreja, Deus tem uma bênção especial para vocês. E eu tomei aquilo como posse. Eu disse, rapaz, se Deus tem, eu vou estar aqui e eu vou receber. E aí eu lembro que tempos depois eu recebi. Então, ó, aquilo que Deus te chamar para fazer, faz e faz com alegria. Por quê, Pri, que eu tenho que fazer com alegria? Por que eu não posso fazer reclamando? Porque às vezes o seu Boaz, a pessoa que vai destravar a sua vida, tá ali de olho em você. Pri, qual é o quarto pilar que eu tenho que me posicionar? A gente já viu geografia, alianças, emocionalmente. Pri, eu preciso de ajuda para me posicionar emocionalmente. O que é que eu vou fazer? A gente vai abrir, Tércio disse aí, eu nem estava sabendo, mas ele disse eu sou obediente, né? Que em fevereiro a gente vai abrir vagas para nossa mentoria, uma mentoria comigo e com o Tércio sobre o Enraizadas, tá? Que é uma mentoria para você arrancar as raízes de rejeição e ser plantada num lugar certo para você frutificar, tá bom? Ó, todo mundo aqui dizendo algo que faz na casa de Deus. Gente, eu amo servir a Deus, é bom demais, né não? Só quem serve, colhe. A minha pastora, ela tem uma frase que ela diz o seguinte, quem serve, recebe e quem serve, prospera. Você quer prosperar, quer destravar a sua vida, tem um segredo em servir. Mas não é para servir reclamando, fazendo beicinho pro seu pastor, reclamando que ninguém viu isso, ninguém viu aquilo outro. Não, é para servir com alegria, tá? O último ponto que eu quero falar aqui com você, tá? Você precisa se posicionar espiritualmente. Ruth, ela se posicionou em todos os lugares. Mas o mais importante é na nossa vida com Deus. Ruth, ela se posicionou debaixo das asas de Deus. E aí, aquilo que Ruth fez, os posicionamentos que ela assumiu, destravou a vida dela. Olha só o que fala lá em Ruth, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Boaz, né, que era o dono da fazenda que Ruth estava trabalhando, chegou lá na fazenda e aí ele disse o seguinte, ei, quem é aquela moça ali trabalhando atrás de todo mundo? E aí o capataz da fazenda chegou para ele e disse assim, aquela ali é Ruth, a moça moabita que veio com Noemi, e olha o detalhe que o capataz dá. Ela está trabalhando desde cedo e trabalha até agora, só parou para beber um pouco de água. Então Boaz, ele já teve uma boa informação sobre Ruth antes de falar com ela. De longe, ela chamou a atenção. Agora pergunta, se Ruth tivesse de cara fechada, amargurada, reclamando, ou chorando e se lamentando, Boaz ia ter prestado atenção nela? Claro que não, tá? Então, Boaz, ele enxergou Ruth e ele viu que tinha alguma coisa de diferente nela. E aí ele chega para falar com Ruth e diz o seguinte para ela, olha Ruth, fica aqui, tá? Colhe aqui atrás das pessoas aqui, ninguém vai te maltratar, ninguém vai te machucar, você está no lugar seguro. Ruth, ela olha e diz assim, o que esse homem, o dono da fazenda, está falando comigo? E ela diz, meu Deus, o que foi que eu fiz para receber um cuidado desse? E aí olha a resposta de Boaz, por que
que ele decidiu abençoar a vida de Ruth? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Ei, a sua história ela está sendo contada. Agora, qual é a versão que estão contando? É uma versão boa ou uma versão que falam mal de você? De qualquer maneira, a sua história está sendo contada. Se ela é boa, se ela é ruim, aí vai depender de como você se posiciona. Então, Boaz, ele disse: eu já ouvi falar da sua história. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. E aí Boaz, ele, sem saber que ele ia ser a resposta dessa palavra profética, ele libera uma palavra na vida de Ruth. Presta atenção, se você estiver posicionado no lugar errado, não tem como a palavra profética te alcançar. Aí olha o que ele diz. Versículo 12 do capítulo 2. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cuja as asas você veio buscar refúgio. Então Ruth, gente, ela se posicionou da maneira correta. A maneira como você se posiciona define os frutos que você vai colher. Existe um monte mais de coisa que eu podia passar aqui horas falando sobre Ruth. Inclusive, dentro do mapa da fonte tem um curso completo sobre Ruth. Lá dentro, né, no mapa da fonte, gente, é o meu curso para você entender a Bíblia. Então, no primeiro módulo, eu ensino você a ler a Bíblia. No segundo módulo, eu ensino você o método para a gente estudar. E a gente aplica estudando o livro de Ruth. Eu acho que, se não me falha a memória, são quase 6 aulas, né? São mais de 6 aulas que a gente deu sobre Ruth. Quando a gente foi gravar, eu lembro que cada aula durava 1h30. Eram aulas, né, puxadas, mas por quê? Porque é um livro tão pequeno, com 4 capítulos. Existem segredos, tá? Que eu precisaria de muitas horas, mas eu já gravei isso e já tá lá no mapa da fonte. Só você ir lá e estudar comigo, tá? E para encerrar aqui, eu quero ler um versículo que fala o final da história de Ruth, mas que ele não está em Ruth. Só que antes de ler esse versículo e liberar ele na sua vida, eu quero só lembrar para você. Você precisa se posicionar geograficamente. Preste atenção no lugar que você anda. As mesas que você senta. Você precisa se posicionar nas suas alianças, nos seus relacionamentos. Você precisa se posicionar emocionalmente. Você precisa se posicionar espiritualmente. Pri, como que no meu espírito eu me posiciono? O primeiro lugar para você se posicionar é no seu quarto, no secreto, lendo a sua Bíblia e orando. Pri, mas eu leio a minha Bíblia e eu não entendo nada. Quando eu chego aqui que tu faz a tua aula, eu consigo entender tudo. Mas eu sozinha não sei nem para onde é que vai. Então, eu não quero que você esteja dependendo de mim. Não quero. Eu quero que você aprenda a estudar a Bíblia e aprenda a entender os segredos que a Bíblia tem. É por isso que eu fiz o mapa da fonte, tá? Para você avançar, para você ser uma mulher não só que senta e recebe, mas para treinar você para ser uma mulher que avança. Então, por exemplo, todos os estudos que eu faço aqui para vocês, todas as pesquisas, toda a maneira que eu faço, eu explico para você, passo a passo, detalhe por detalhe, o lugar onde você vai procurar, como procura, aonde começa, aonde termina, tudo lá no mapa da fonte, tá? Por quê? Eu quero treinar você para ser uma mulher sábia e uma mulher que entende a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus e que compartilha com outras pessoas, tá bom? Pri, eu quero entrar no mapa da fonte. Eu tô cansada de tentar me posicionar e não conseguir porque eu não tenho instrução da palavra. Eu tô cansada, Pri, de tentar fazer a vontade de Deus e de não conseguir nada porque eu não entendo. Eu não sei o que é para fazer, eu não sei a vontade de Deus para minha vida, eu não entendo nada. Então, você que quer entrar no mapa da fonte, aproveita, tá? Que hoje ele tá com a oportunidade o quê? O mapa da fonte mais o mapa do tempo, que é outro curso. E aí, o mapa do tempo sai com um desconto especial para você, tá? Então, está lembrando o seguinte, você que já é aluna do mapa do tempo, você tem desconto no mapa da fonte. Aproveite, tá bom? Então, olha, uma coisa que eu aprendi, gente, não deixe para depois
a leitura da Bíblia que você pode fazer hoje. Às vezes tem uma chave lá, como a gente encontrou várias chaves aqui no ensino de Ruth, que pode destravar o seu hoje, mas que porque você não sentou, não se dedicou para estudar, aquilo continua travado na sua vida, tá bom? Então vamos lá, Pri, qual é o versículo que não está no livro de Ruth, mas que conta o final da história dela? Ele está lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz era filho de Raabe, que a gente já estudou aqui, tá? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai morrer e pode ser que a sua história continue sendo contada. Nós estamos aqui vendo que Ruth, uma mulher que não era ninguém, uma mulher que era um zero à esquerda, que era uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida de tristeza, tudo para ter uma vida de destruição, ela entrou para a genealogia do Messias. Então, quem é que você decide ser hoje? Você decide, ser uma mulher que vai ser como Orfa, que para no meio do caminho, ou você decide ser como Ruth, que apesar das dores, se levantou, enxugou as lágrimas e avançou, tá bom? Então, a palavra que Deus quer entregar para você hoje é: se levante, enxugue suas lágrimas, coloque a sua melhor roupa e avance. Porque Deus não criou você para morar no deserto, tá bom? Então é isso, tá? E você que vai entrar no Mapa da Fonte hoje, você já vai sair daqui dessa live e vai falar comigo no direct, que eu quero ser a sua mentora, treinar você para entender a Bíblia e para conseguir tirar as chaves preciosas. Vamos fazer o nosso print de hoje, tá? A aula de hoje foi um pouquinho mais longa, mas é porque tinha muita coisa pra gente entregar, tá bom? Bora! Printou? E olha só, segunda-feira a gente volta aqui no Instagram, 7/7, a gente vai vir com a parte 2 do nosso estudo, tá? De mulheres sábias, tá bom? Então eu espero você na próxima segunda-feira. Deus abençoe o seu final de semana. E você que tá com alguma dúvida que não deu tempo de eu responder aqui, tipo a Raquel, fala comigo no direct, meu amor, que eu te mando o link da Bíblia, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe vocês e até segunda.